do curso de Geografia, a maioria, são alunos da graduação, são já geógrafos, são também pós-graduandos, né? E à medida que eles foram, nós temos aqui o Luan, né, que é geógrafo, temos ali o Júnior também, né, que vocês podem acompanhar, levanta a tua mão, Júnior, né, podem acompanhar o perfil dele, Belém ontem e hoje, né, então ele também é um monitor colaborador, e os outros monitores também que vão acompanhar o roteiro, né, que são alunos da UFPA, né, do curso de Geografia, e também tanto da graduação como da pós. Mas também esses monitores, nós estamos abertos, quem quiser colaborar, já tivemos aluno da arquitetura, do turismo, da museologia, da história, alunos inclusive já da Fibra, da UEPA, da UNAMA, não tem bolsa para todo mundo, mas quem quiser se agregar é só falar com a gente que pode participar também como voluntário, né? Isso é importante. Então é um projeto que alia as atividades de pesquisa que nós realizamos no nosso grupo, de forma que todos esses alunos fazem pesquisa, seja trabalho de conclusão de curso, seja dissertações de mestrado, seja teses de doutorado, porque nós orientamos, somos professoras no programa de pós-graduação em Geografia da UFPA. Isso é importante. Para além disso, existe uma equipe de professores que ao longo desses anos, né, vão sendo consultores do projeto. Hoje até a gente tem um consultor presente, o professor Sancler Trindade ali da Geografia, é um dos consultores, ele inclusive que propôs o roteiro lá da Belle Époque, eu tenho que citar isso. Tem o professor Hugo Serra, que é da Geografia lá de Marabá, tem da Arquitetura a professora Elna Trindade, da História o professor Aldri Figueiredo, professor Agenor Sarraf, do Turismo o professor Álvaro Negrão, que são consultores ao longo da elaboração dos textos, do conteúdo, do roteiro, né? Temos um livro já publicado, que nós vamos sortear um ao final. Vão assinando a lista de frequência aí, ali o Júnior, ali a lista está passando, ao longo do roteiro ela vai passando, que no final nós vamos ter vários sorteios. Então, esse percurso do roteiro, nesses 12 anos, o que mais a gente pode registrar? Nós temos em torno de 9.000 participantes, mais ou menos, né? Desses 9.000 participantes, 95% são moradores da cidade de Belém. Então, revela a importância do roteiro, antes de tudo, né, para os moradores, né, conhecerem a cidade de Belém. Deixa eu perguntar aqui, quem não mora em Belém, levanta a mão aí. Não, Ananindeua não conta como fora. Quem não mora em Belém, aqui nós temos Tucuruí, temos Francisca, né, mas qual é a outra cidade que você dá aula? Canaã, quem mais de fora aí? Qual cidade? Castanhal, que mais? Belo Horizonte, que mais? Alguém mais? Então, 95% são moradores da cidade, né? O que revela a importância desse projeto como educação patrimonial, para você conhecer a cidade. Talvez muitos de vocês que moram na cidade jamais tenham feito um percurso, né, também pela cidade, pelo centro histórico. Então, ele é um projeto de conscientização também dessa nossa sociedade local de Belém, da importância de preservar a cidade, da importância de discutir, né, a importância da história, da geografia, da arquitetura da cidade. Porque antes do poder público, nós temos que nos organizar, cobrar do poder público e também nós, enquanto cidadãos, também nos organizarmos de diversas formas. Hoje nós temos várias associações que trabalham com a questão do patrimônio. Mas isso eu vou falando aí ao longo do percurso. Temos aqui a nossa monitora aqui mais antiga do projeto, a Magali Caldas. Ela iniciou o projeto como estudante da Escola de Aplicação da UFPA, com 15 anos, e agora está se preparando para o doutorado, né? Então ela tem aí 12 anos que ela participa aí do projeto, fez geografia, fez graduação, defendeu dissertação de mestrado sobre patrimônio, né, na Cidade Velha, sobre projeto circular, e agora se prepara também para o doutorado. Também, então, isso é importante nesse processo de formação, né, também, de todos os monitores que participam do projeto, que acabam indo também
tendo uma contribuição dessa produção acadêmica para pensar as políticas públicas, para a cultura, para o patrimônio, para o turismo, né, na cidade de Belém. Esse aqui é o projeto que depois o Cauã, né, vai falar, G17, né, Universidade Ambassador Consort, isso, né, falar dessa questão do desenvolvimento sustentável nas praças. Ele tem toda uma proposta, ele tinha uma proposta de atividade que eu cortei, isso vai dar muita gente, né? Então ele vai só falar uns 15 minutos qual seria, né, a proposta do que eles estão desenvolvendo. Tem alguns folders aí para distribuir para vocês, e ele vai falar lá no meio do percurso. Qual será o nosso roteiro? Iniciamos aqui, vou falar aqui do Forte, da Fundação da Cidade, descemos aqui, né, a ladeira até a Feira do Açaí. Lá na Feira do Açaí falamos da Feira do Açaí, da Bahia. Subimos, falamos desse conjunto aqui, né? Catedral, Museu de Arte Sacra, Casa das 11 Janelas, Praça Frei Caetano. Seguimos pela primeira rua de Belém. Falamos ali da Casa Rosada, do Lande. Falamos dos portos. Falamos daquele prédio lá que já funcionou, Guaraná Soberano, né? Vamos até a igreja e a Praça do Carmo. Lá vamos falar da igreja da praça. Vamos falar de um sítio arqueológico que tem lá, vocês sabiam? Tem um sítio arqueológico. Lá Cauã fala um pouco também sobre o projeto. Sigamos até a igreja de São João Batista. Vamos falar também, obra do Lande, né? Depois vamos aqui para frente dos palácios. Falamos do Palácio do Governador, que é o MEP, Museu do Estado do Pará, do Lande também. Falamos do palácio lá da prefeitura, o Azul, que é onde funciona o MAB, o Museu de Arte de Belém. Falamos da Praça Pedro II, falamos da Praça do Relógio, também aqui do Museu do Sírio, e finalmente terminamos no Instituto Histórico e Geográfico do Pará, na qual nós somos sócios. Nós vamos entrar, mas não vamos fazer visita pelo número de pessoas, mas lá a gente vai falar um pouco sobre o Instituto e vai falar, e vocês vão ficar sabendo os horários que vocês podem ir com calma fazer todo o percurso, tem uma exposição maravilhosa lá e vale a pena ir, mas com esse número de pessoas é impossível. Então a gente vai entrar só no hall lá embaixo para falar um pouquinho do Instituto, para fazer o sorteio, lá que vai ser o sorteio. Só participa do sorteio quem estiver até o final, claro, né? E vão assinando a lista aí que está passando do sorteio do roteiro geoturístico. Tem que falar do nosso master bester fotógrafo, Marcos André. Marcos André começou como voluntário, bateu na minha costa lá em 2011, professora, eu posso fotografar? Pode. E aí ele se apaixonou e se tornou fotógrafo. Então contrata os serviços dele também, né? Então ele faz ele faz a fotografia, faz as pequenas filmagens. Vocês podem acompanhar essas fotos hoje no nosso Instagram, Roteiro Geoturístico, lá pelas 5 ele coloca, né? O Facebook tem 2 perfis e temos um canal do YouTube, procure lá, Roteiro Geoturístico. Lá ele vai colocar ao longo da semana os pequenos vídeos que ele vai produzindo desse roteiro, né? Lá nesse canal vocês encontram entrevistas minhas, encontram todos os roteiros, pequenos trechos de todos os roteiros ao longo dos últimos 5, 6 anos, né, que estão lá. E estamos iniciando, então quero dizer que não fazíamos esse roteiro. A última vez que foi feito esse da Cidade Velha foi antes da pandemia, janeiro de 20, né, da Cidade Velha. Então 3 anos que nós não fazíamos esse percurso. Depois da pandemia a gente ficou fazendo alguns virtuais, né? E só agora, ano passado, 22, a gente voltou para os presenciais. Mas não tiveram todos, tiveram alguns. E o Cidade Velha está voltando agora, que é o roteiro, né, mais antigo, e eu acho que é o que já foi mais ofertado também, né? Então é importante dizer isso também, esse nosso retorno aí, né? Depois desses 3 anos horrorosos que nós passamos, em todos os sentidos, né? Pandemia, né? E agora nós estamos aí no ano da esperança, que é 2023. Bom, para nós iniciarmos a fala, vamos falar aqui, né, dessa fortaleza. Por que Belém vai ser fundada aqui? Né? Estamos aí no século XVII.
um mundo dividido entre as duas nações, Portugal e Espanha, uma linha que passava aqui imaginária de Tordesilhas. Não existe marco e monumento do Tratado de Tordesilhas em Belém. Atenção, que às vezes as pessoas confundem. Nós vamos ver outro marco, mas não é de Tordesilhas. E a maior parte do que era o Brasil e a Espanha era espanhol, né? Então vem toda uma estratégia do governo português de chegar aqui. Esse é o momento de dizimação da população indígena. Significa dizer que nós estamos comemorando 400 anos, mas é muito mais do que isso, porque milhares de anos antes nós já tínhamos aqui uma cidade indígena, a cidade de Mairi, né? E que faz parte do nosso patrimônio toda essa herança indígena. Então é importante nós dizermos isso. Nós vamos fazer um percurso que a gente vai ver muito dessa cidade colonial e praticamente nós não vamos ver representações nas praças, representações nos nomes das ruas, nem da sociedade indígena, nem também dos afros que chegaram aqui a partir do século XVIII. Então é importante fazermos essa crítica. Mas quando nesse momento, então Portugal avança, criando missões, justamente para aprisionar essa sociedade indígena como mão de obra para a coleta do que era rico aqui. As drogas do sertão, né? Especiarias na floresta, né? E ao mesmo tempo era o binômio, né, de você colocar primeiro a espada, fortes, e missões, a cruz, né? Então, aqui nós vamos ter jesuítas, carmelitas, mercedários, franciscanos, várias ordens que vão se distribuir na região e vão também construir essas igrejas, né? Com isso, o forte, então, ele representa esse símbolo, né? Esse símbolo da chegada, né, no caso do europeu, né, de Portugal. E por que aqui, gente? Se vocês olharem e forem lá na ponta do forte, vocês vão ver a estratégia. Aqui, que rio é esse que termina aqui? Esse rio que nasce lá em Orém, daqui a 200 quilômetros. Guamá, né? Então o rio deságua aqui e aqui começa a se formar a Baía do Guajará, né? Que interliga com a Baía do Marajó e que daqui a 200 quilômetros a gente vai ter também o mar. Então era uma posição estratégica dessa fortaleza, um local localizado aqui a uma altitude 5 a 7 metros, isso é muito para Belém, nós estamos debaixo d'água, né? Então você vê, esse sítio urbano era estratégico para proteger dos que vinham de fora, que queriam entrar, dos estrangeiros. Aí nós estamos falando também dos espanhóis, dos ingleses, dos holandeses, né? E para proteger também dos de dentro, porque não era território vazio, tinha uma sociedade indígena aqui. Então esse é o momento. Nós temos dentro do forte, outra vez vocês podem visitar, tem o Museu do Encontro. É um encontro do europeu com os indígenas, né? Que conta um pouco, né, desse momento. Mas foi um momento de encontro e de dizimação dessa população indígena, que até hoje a gente não sabe o número exato, né? Sempre os arqueólogos vão nos atualizando aí com as pesquisas, mas alguns arqueólogos calculam que já existiu na Amazônia em torno de 10 milhões, né, essa sociedade, nas várias etnias que estavam distribuídas aqui na região. Então é importante dizer isso.